Foi uma surpresa para mim quando eu recebi esse convite. E ia ficar para a próxima semana, mas aí Deus quis que eu ministrasse hoje. E vamos falar sobre os planos de Deus. E terá como base o livro de Jeremias 29:11. Pedir para os irmãos abrirem, por favor. Jeremias 29:11. E diz o seguinte: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, Ele nos dá todos os dias a possibilidade de sonhar, né, de criar metas, de idealizar algo para as nossas vidas, e isso é super normal, isso é do ser humano, isso é saudável. Mas devemos sempre colocar, consagrar tudo que sonhamos, tudo que idealizamos ao Senhor. E isso é bíblico. Está lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Então, se você vai comprar alguma casa, se você vai comprar um carro, ou se você vai comprar só vai fazer uma prova, então você tem que consagrar tudo aquilo que você vai fazer ao Senhor. Sabe por quê? Porque os seus planos serão bem-sucedidos se você entregar, se você consagrar ao Senhor antes. E existem pessoas que elas planejam, fazem o mal. Elas não sabem planejar coisas que possam fazer bem para elas e para os outros. Como a gente vê sempre, né, que a gente liga a televisão, vê no jornal alguma tragédia que aconteceu, né, principalmente esses jornais sensacionalistas, que a gente vê que só tem tragédia do início ao fim. E quando a gente vai perceber, as pessoas não estão mais se importando com o próximo. Elas se importam com si mesmas e esquecem, entendeu, de amar o próximo. E o Senhor, Ele fala sobre essas pessoas que querem fazer o mal. Ele fala em Miqueias 1-3, que ai daqueles que planejam maldade, dos que tratam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e apoderam-se deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família. Isso tudo a gente pode ver que está na Bíblia. Né? A gente pensa assim, é um livro tão... Né? Alguns pensam, um livro tão ultrapassado. Mas, na verdade, ele está falando como se fosse hoje. Né? Todas essas coisas aqui acontecem hoje. Portanto, diz o Senhor, continuando o texto, estou planejando contra essas pessoas uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Então, para essas pessoas, o Senhor ele já disse na Bíblia que Ele tem uma desgraça. Ele está planejando uma desgraça para essas pessoas, porque elas não vão de acordo com a palavra. Elas não vão de acordo com os princípios bíblicos. E em Salmos 10:4, ele diz que em sua presunção o ímpio não busca, pois não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Então, essas pessoas que estão matando, um dia desse eu estava vendo no jornal uma mãe que ela simplesmente encheu o filho de medicamentos para matar realmente. E aí ela não sabia se ele tinha morrido ou não. E sabe o que ela fez? Ela pegou o corpo da criança e jogou no mar, para poder ter certeza, né, que o menino ia morrer. Para você ver a que ponto chegamos, de que uma mãe, ela faz isso com o seu próprio filho. Isso virou algo normal nos dias de hoje. Uma mãe que faz isso, um pai que faz isso, um filho que faz isso com os pais. Então, isso virou algo normal. O mundo está
indo de mal a pior. Porque isso já estava previsto na Bíblia. Isso o Senhor já sabia. Porque isso são os princípios das dores, né? O Senhor está voltando. Então, isso daí vai acontecer e vai ser pior. Só que não, a Bíblia só não fala daqueles que planejam o mal, que querem o mal. A Bíblia também fala daqueles que planejam o bem, que está, por exemplo, em Provérbios 14, 22, na parte B, que diz assim: os que planejam bem encontrarão amor e fidelidade. Eles não terão uma desgraça do Senhor. Eles terão amor e fidelidade. Em Isaías 26, 3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então o Senhor guardará aquele que confia no Senhor e aquele que tem pensamentos bons com o próximo. Porque nós devemos não só olhar, como eu falei, para nós mesmos. Olhar para nós mesmos é muito fácil. Temos que olhar para o próximo. Saber o que faz bem para o meu irmão. E não só para mim. Podemos fazer vários planos. Podemos idealizar várias coisas para as nossas vidas. Mas os planos do Senhor irão prevalecer. Por mais que eu idealize algo, por mais que eu pense em algo, por mais que eu queira algo, os planos do Senhor, eles vão ser concretizados independentemente do que eu queira para mim. Porque a vontade do Senhor é boa, como foi dito aqui, boa, perfeita e agradável. Em Provérbios 19, 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isaías 46, 10 diz o seguinte: desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, por mais que, como fala aqui, por mais que o mundo ele esteja como está, por mais que esteja um vírus que está ceifando a vida de tantas pessoas, por mais que a gente pense que não vai, algumas pessoas pensam que não vai ter o fim, pensam que isso não vai ter um ponto final e que Deus não está no controle disso. Eu posso afirmar que Deus está no controle e que o propósito dele permanecerá em pé. O propósito do Senhor não mudou. Ele continua firme. Porque Deus não muda. Deus ele não muda seus planos. Então, o propósito dele continua em pé, continua firme. E ele fará o que lhe agrada. Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Nada pode impedir o agir de Deus, os propósitos de Deus, nas nossas vidas e no mundo, que tudo vai ser concretizado. Em Salmos 33, 10, 11, diz o seguinte: o Senhor desfaz os planos das nações e frustrará os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, os nossos propósitos, as nossas metas, elas podem ser frustradas. Se Deus achar que o que você quer para você não é o que Ele quer para a sua vida, Ele vai mudar. Ele vai mudar o percurso. Ou se não, Ele pode até deixar você ir. Você vai. Só que aí, Ele lá na frente vai lhe mostrar que não era bem aquele caminho. Ele vai deixar muitas das vezes você ir para você reconhecer que o que Ele queria para a sua vida e que você não fez, quem sabe porque não queria sair da sua zona de conforto, ou senão você não
idealizava como algo bom para a sua vida, ele vai mostrar lá na frente que os propósitos dele é que são maiores e melhores para as nossas vidas. E eu quero falar um testemunho, para não só ficar citando a Bíblia e falar algo que aconteceu na minha vida. Quando eu já dei o testemunho aqui sobre a primeira Covid, e eu peguei de novo, peguei em março. E peguei, foi muito pior. E quando eu estava no processo, eu recebi algumas mensagens de pessoas, 2 pessoas. E elas falaram que aquilo estava acontecendo comigo porque o Senhor queria fazer algo em minha vida, algo maior. E aí, eu entendi que, como eu falei, os propósitos do Senhor, ele às vezes não vão ser legais para você. Às vezes ele pode usar de uma doença, às vezes ele pode usar de alguma coisa que vai interferir, só que ele não vai permitir que aquilo vá além do que ele quer. Por exemplo, peguei a Covid, mas eu não fui hospitalizada e nem passei mal. Senti dores, mas não foi mais do que isso. Por quê? Porque ele tinha propósito naquilo. Ele queria me ensinar a, primeiro, depender dele e mostrar para mim, me lembrar de quem eu sou para ele, porque, às vezes, muito tempo na igreja, na caminhada cristã, porque desde que eu me entendo por gente, eu sou daqui, da igreja. Porque um pai pastor, então, desde que eu me entendo por gente, é igreja. E aos 7 anos eu aceitei a Jesus, aos 9 me batizei. Então, desde lá, às vezes a vida cristã se torna algo mecânico, algo automático, entendeu? Vamos falar assim, Vamos. Se torna algo. Você vem para a igreja, dia de domingo, adora, vai para sua casa, à noite volta, adora. Dia de quinta você vem. E às vezes você fica ali, Você não tem aquela chama do primeiro amor, sabe? Você fica nessa. E aí eu precisava lembrar quem era ele para mim. Não era só vir aqui, ouvir o pastor, louvar, não era só isso. Era lembrar quem é ele para mim, a importância dele para mim. E eu precisava disso. E lembrar também quem eu sou para ele. Quem eu sou... Ai, meu Deus, eu tô chorando de novo. Quem eu sou para ele. Porque a gente precisa disso. Às vezes a gente está tão assim, como eu falei. Às vezes a gente está tão no automático. E às vezes Deus quer trabalhar com você, mas você não dá ouvidos a Ele. Você não está se deixando escutar o que Ele tem para falar. Você não deixa, porque você está aqui, a gente só vem e escuta a palavra. Você não deixa, você não fica sensível à palavra, não fica sensível ao agir de Deus. E eu precisava disso. Eu precisava entender quem eu sou para Ele. E outra coisa importante também, que até meu pai falou aqui no domingo, sobre os filhos dos pastores. Não queria entrar nesse assunto, mas eu vou entrar. Os filhos dos pastores que, infelizmente, eles têm se desviado. E eu conheço alguns. E eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa muito séria. Filho de pastor, ele tem... Eu não vou nem tocar no assunto
muito visado, muito olhado, porque isso daí é normal. Mas tem coisas que a gente escuta, que a gente vê, que a gente não concorda. E aí, a gente vê as coisas acontecendo e a gente não pode falar nada. Pessoas criticando, porque muitas pessoas criticam, apontam o dedo para criticar. Para criticar todo mundo é bom, né? Então, criticam. E a gente vê isso, e muitas das vezes, se você não tiver o foco em Deus, se você não olhar para Ele, focar nele, e falar que Ele é quem cura, e eu estou vindo aqui para a igreja não para adorar os irmãos, não para adorar o pastor, não para adorar os ministros do louvor, estou vindo aqui para adorar Ele. E se você não tiver esse olhar, você se perde. Sabe por que você se perde? Porque você vai estar aqui, ó, olhando para cá e não olhando para lá. Então, por isso, eu sei que muitos podem ter se afastado por N motivos. Às vezes já estavam frios mesmo. Às vezes eles não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Eles não tiveram, mesmo sendo filhos de pastores, não tiveram. Porque isso não é passado do pai para o filho, isso daí é você e Deus. Não adianta trazer a criança para cá. É ela que tem que decidir se quer ou não aceitar o Senhor Jesus. Isso não é um pai que fala, olha, não é assim, meu pai é pastor, então eu já estou salva. Minha mãe é uma pastora, então já estou salva. Meu avô é um pastor. Não, não é assim. É algo você e Deus. Então, como eu falei, tem coisas que acontecem que você não concorda, mas você não pode falar. E se você estiver olhando para isso, você sai. Você vai para uma outra igreja. Ou senão você sai mesmo porque você vê coisas que você não acha certo, não concorda. Então, por isso que eu sempre falo, quando eu vou para a igreja, ok, vou para adorar a Deus. É Deus, o meu culto é para Ele. Não estou para agradar, não estou para adorar pastor, não estou para adorar ninguém, estou para adorar a Deus. E a mesma coisa eu falo para aqueles jovens inúmeros que eu lembro, que já sentaram nesses bancos há muito tempo atrás, ou há pouco tempo que louvaram, que estiveram nesse altar, muitos, e eles hoje estão desviados. Por quê? Porque ou não tiveram um encontro real contigo, ou com Deus, ou resolveram, juventude, né? Vamos curtir o que tem de bom aí no mundo, o que tem de bom no mundo, porque o que tem lá é algo passageiro, é uma bebida que naquele momento ali parece legal, só que aí depois pode trazer suas consequências e vai trazer suas consequências, tanto físicas como emocionalmente. É uma droga que faz mais estrago ainda do que uma bebida. A pessoa que fica viciada nessas coisas. E todos esses jovens que já tiveram aqui, eles têm a semente do Evangelho no coração deles. E eu queria poder chegar para esses jovens e falar que os propósitos de Deus, os planos de Deus para eles não morreram. Aleluia, porque não morreram. Porque eles permanecem vivos. Eles permanecem em pé. Eles permanecem porque o Senhor, quando promete, quando Ele fala, ó, você vai ser isso, eu vou fazer isso na sua vida, acontece. E por mais que você se desvie, por mais que você não queira, por mais que você esteja no mundo, uma hora Ele vai fazer você voltar. Ou senão Ele vai, como eu falei, te deixar ali. Ó. Você quer assim, meu filho? Tudo bem. Quando você chegar no fundo do poço, onde não tiver mais para onde descer, aí você vai reconhecer quem é Deus. E aí Ele te ergue
E aí ele cumpre os propósitos. E quando ergue daquele jeito. Aquele crente fervoroso. Aquele crente que não fica arrumando coisinha, conversinha com um e com o outro, não. É aquele crente fiel. É aquele crente que a pessoa, quando vê, ela fala, nossa, como é um homem de Deus, como é uma mulher de Deus. Como eu queria ser, né? Porque tem uns que a gente olha assim e a gente fala, exemplo. É exemplo para mim. E quando Deus ergue uma pessoa assim, Ele ergue desse jeito. Para as pessoas poderem ver o poder dEle. O que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. E aí, o salmista, ele fala em Salmos 45, o seguinte. Isso daqui é maravilhoso. Senhor Deus meu, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Em Salmo 138:8 diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Esse versículo, eu até fiz um vídeo, no início da pandemia, que os jovens prepararam uma sequência de vídeos, né? Cada jovem ia fazendo um vídeo com uma devocional diferente. E eu fiz justamente com esse texto. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanece para sempre, e não abandona as obras de tuas mãos. E o mais incrível, assim, quando a gente pensa sobre o propósito, é que a palavra propósito, na verdade, ela apareceu em minha vida no momento que foi, assim, muito importante, muito impactante para mim, que foi quando eu descobri, teve o diagnóstico do meu irmão, né, de autismo, para quem não sabe, né, meu pai acho que nunca falou aqui, mas se falou não lembro, mas que meu irmão ele é autista. E quando eu descobri, fiquei muito triste, né, normal, né, quando você descobre uma coisa assim. Só que aí, quando eu estava lá chorando, que ninguém estava vendo, e aí Deus, Ele colocou essa palavra em meu coração. E Ele disse, eu tenho propósitos. Eu tenho propósitos na vida dele. Então, por isso que ele veio assim. E essa palavra, ela ficou cravada em mim. Tudo que hoje, a partir daquele momento até hoje, tudo que eu penso e tudo que acontece na minha vida ou deixa de acontecer, eu falo é propósito. É propósito o Senhor ter me colocado no curso que eu estou terminando, já era para terminar, para ter terminado, e as pessoas até questionam, né? Por que não terminou, não sei o quê. Mas, se eu falar para vocês, vou pegar aqui um ganchinho, se eu falar para vocês que não era o meu sonho, não era o meu sonho direito. E aí, o meu sonho desde criança, daí pode perguntar para qualquer pessoa da minha família, era ser pediatra. Porque eu tinha esse sonho, mas eu também tinha porque eu via a doutora Suzinete, para os que aqui, né, lembram, ela atuando, ela se dedicando. Ela foi minha pediatra, ela foi a pediatra do meu irmão. E ela se dedicava de corpo e alma, porque tinha projetos que ela não ganhava nada. Projetos aqui da igreja que ela não ganhava nada para fazer. E ela fazia com amor. Então, eu tinha ela como um exemplo para mim. E aí, quando terminou o 3º ano, fiz o Enem, não consegui passar. Aí, meu pai, vamos para uma particular, né? Particular, para ver, pra você não ficar parada. Tá bom. Fomos, fiz a prova lá. E aí, foi bem no tempo do Manaim, né, do retiro. E aí fomos, eu disse, Deus, se for do seu querer, da sua vontade, que eu faça esse curso,
que eu passe. Que aí eu vou entender que é da sua vontade. Se não for da sua vontade, eu não vou passar e eu também, né, vou entender. Quando foi na terça, a gente chegou do retiro na terça, recebi o telefonema, e aí você tinha passado, que eu tinha passado, tal. Aí eu disse, pronto, Deus, já entendi, né, o nosso combinado. Porque comigo com Deus é assim, né? Tem gente que fala com Deus aquelas palavras super difíceis, né? Que até às vezes nem sabe o que é que está falando, né? E aí, comigo não. Comigo é meu amigo, Deus é meu amigo. Lógico que eu devo respeito. Não vou tratar ele como qualquer pessoa. Respeito, porque ele é Deus. E porque ele é meu pai. Mas eu falo com Deus andando. Estou aqui andando, falo com ele. Estou tomando banho, falo com ele. Estou precisando, antes de prova, estou falando com ele. Deus me ajuda aqui. E aí, eu disse, esse foi nosso combinado. Então, já entendi que é direito, né? E aí, os 2 primeiros anos do curso, eu ainda não estava, né? Deus já tinha falado que era isso, mas eu ainda não estava querendo, né? Aquela pessoa assim que Deus fala, só que você ainda fica, né, naquela coisa. Diz, eu não quero, não é o que eu sonhei, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí as matérias, algumas eu ia bem, outras eram um desastre, meu pai sabe bem disso, porque eu não estudava. Não tinha aquela coisa, porque não era o que eu sonhava para mim, o que eu sonhava para mim. Só que aí eu disse, Deus, se o Senhor quis isso para mim, então eu preciso gostar, eu preciso amar. Eu preciso amar isso, o meu curso, eu preciso amar a minha futura profissão. São 5 anos aqui. E aí eu disse, preciso, Senhor, preciso amar. E aí o Senhor foi e fez o quê? Brotou o amor. E hoje eu sou apaixonada pelo meu curso. Não vejo a hora de terminar. Não vejo a hora. Está demorando porque no início, né, foi pesado, mas vou terminar. E isso daqui não é sobre mim, né? Quando Deus fala assim, não é por aqui, é por aqui, minha filha. Então, a gente, às vezes, tem que, por mais que seja um sonho de infância, por mais que você queria, mas não é por aí. Deus quer isso. Então, você tem que ir. E hoje eu amo. Eu amo meu curso, ele será o quê? Para glorificar o nome do Senhor. E, continuando aqui, eu queria recitar o texto, para finalizar, não sei se o tempo já está ok, mas de Isaías 55, 8 a 12, que diz o seguinte, isso é para vocês refletirem. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e sem fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para os que comem, assim também ocorre com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, esse texto, quando eu estava pesquisando e debruçando, né, na palavra para poder trazer essa reflexão, não é mensagem, uma reflexão. Eu achei ele muito, muito interessante porque diz muito sobre os planos de Deus, né? Sobre os propósitos dele. Nem sempre como eu falei, o que eu penso é o que Deus pensa para mim.
Nem sempre os meus caminhos são os que Ele quer. Nem sempre o que eu idealizo é o que Ele idealiza. Então, como meu pai, o testemunho do meu pai, ele disse que ele era muito tímido. E aí, do nada, Deus chama ele, convoca ele para ser o quê? Pastor. Uma pessoa que está aqui na frente de várias pessoas, todos os domingos. Porque Deus, ele faz assim. Ele tira da zona de conforto para trazer para onde Ele quer. E Ele fazer o que Ele quer. Por isso, nós precisamos estar sempre falando, Deus, que o Senhor possa cumprir o que o Senhor quiser na minha vida. Devemos sempre estar dispostos, seja o que for e aonde for. Às vezes Deus pega uma pessoa que está em determinado local, como os missionários, e leva para um outro local, às vezes tão distante. Como eu estava vendo uma pessoa nas redes sociais, tão longe, e ele pega essa pessoa e leva para lá para poder fazer a obra dele. Para um lugar tão distante, às vezes muito longe da família, muito longe da igreja. E ele faz isso por quê? Porque nós somos feitos não para a nossa glória, não para o nosso querer, mas para a glória dele. Não estamos aqui para simplesmente viver. Deus me mandou para simplesmente viver, fazer um curso, trabalhar, formar uma família. Isso também. Mas Deus te trouxe, te fez vir ao mundo, não só para isso. Ele quer que você pratique o ID. Ele quer que você ganhe vidas. Ele quer te usar para alguma coisa. Seja para ser diretamente como sendo pastor, missionário. Seja no seu local de trabalho. Seja, às vezes, até no local que você mora, no seu condomínio. Ou se não, nos seus vizinhos da sua casa. Às vezes ali, Deus quer te usar, às vezes um táxi que você pega, um Uber que você pega. Você tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Porque nós somos feitos para isso. Para glorificar o nome dele a todo tempo. A gente tem que sempre ter em mente isso. Eu não vim aqui só para viver. Eu vim aqui para glorificar o nome de Deus, falar do nome de Deus, refletir a imagem de Jesus, refletir o que ele quer para mim e poder edificar outras pessoas. Por isso que quando Yasmin, domingo, chegou e falou, oi, Tijuca botou ali seu nome e tal, aí sai para dirigir, né? Aí ela disse, não, é para pregar. Aí eu, bem corajoso ele, bem corajoso, porque parece que ele não sabe assim, que eu não, né? Só que aí ela disse, ore, e aí depois você me dá a resposta. Só que aí eu falei, é para pregar? É para falar do amor de Jesus? Então eu não tenho o que falar, não. Eu não tenho nem que pensar. Entendeu? Sou tímida? Sou. Isso daqui é difícil? É. Só que aí, eu não estou falando aqui sobre mim. Eu estou falando sobre ele. Eu estou falando o que ele faz. Então, eu não tenho que escolher. Eu tenho que vir. Por mais que eu não me sinta confortável. Porque nem tudo é estar na zona de conforto. Deus te chama para ação. Não é para ficar ali paradinho, sentadinho. Deus te chama para ação. Para você agir, para você falar dele. Para você ir, quando tiver evangelismo, estou aqui. Porque eu sou um cristão. Eu tenho que falar de Deus. Eu sou um pequeno Cristo. Não é assim que fala? Cristão? Não é pequeno Cristo? Então, sou um pequeno Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus, ele curava, Jesus, ele transformava vidas. E quando tem pregações aqui que falam das distâncias percorridas por Jesus,
Você imagina, a gente chega até, caminha um pouquinho, a gente já está morrendo. Jesus caminhava dias. Os discípulos seguiam ele. E nós devemos fazer o mesmo. Porque nós somos discípulos, nós somos servos. Não mudou, é a mesma coisa. Enquanto aqueles 12 lá, nós também devemos ser igual. E não está inserido nos planos de Deus, mas como eu toquei agora, que ele curava, falei que ele curava pessoas enfermas. Durante a pandemia, eu escutei de uma pessoa falando assim, as pessoas elas esperavam que quando voltassem os cultos, iam acontecer coisas extraordinárias. O cego ia voltar à visão e tudo. E não aconteceu, aí muitas pessoas esfriaram. Aí eu pensei, esfriou quem já estava frio. Não tem essa. Quem estava morno e quem estava frio, esfriou de vez. Né? Já não queria vir para a igreja, ficou lá mesmo por casa. Quem estava quente, pegou fogo, mais ainda. Entendeu? Porque, diante desse contexto que a gente estava vivendo, principalmente antes, estava todo mundo enclausurado nas suas casas, as pessoas começaram a servir e adorar mais a Deus, diante da situação que elas estavam vendo. E aí eu podia falar também para essa pessoa que falou isso, que eu sim vi coisas extraordinárias. Sabe o que eu vi? Coisas extraordinárias? Eu vi a minha avó, que ela estava com 50% do pulmão comprometido, porque ela já fumava, e aí pegou a Covid. Ela foi internada. E a gente falou assim, vai ficar uns dias lá, né? Minha tia veio, disse, vai ficar uns dias, tal. Pouquíssimos dias, acho que foram uns 3 dias, não lembro. Mas em pouquíssimos dias ela já estava em casa, na casa dela, foi de viagem, estava super bem, e hoje está super bem, para mostrar que Deus é Deus. A segunda coisa, tia Rosana, né, aqui membro da igreja, muitos pensaram que não tinha mais jeito, que ela já estava muito mal e tal. E realmente ela estava muito mal. E aí eu me lembro que estava no período do jejum, e aí, não sei se era o primeiro jejum, mas era o primeiro que eu estava participando. E aí eu estava fazendo todas as minhas devocionais pela manhã, e nesse dia eu disse, dobrei meus joelhos e disse, Deus, tia Rosana está assim, mas eu tenho certeza que com uma ordem sua ela fica boa, ela fica curada. Uma ordem só, uma palavrinha. Aí, está curada. E eu disse, ela vai testemunhar e vidas vão ser salvas através do testemunho dela. E eu tenho fé, porque fé é o quê? É você acreditar naquilo que você não vê. Não é isso? Então eu tive fé, eu disse, Deus, eu acredito. Dá para acreditar? Então eu acredito. Ela vai estar boa em nome de Jesus. E aí, tia Rosana hoje está boa, saiu do hospital, está boa, está curada. Outra coisa, terceiro e último, tá, gente? Para não delongar muito. Minha prima, ela estava grávida e quando ela estava no final da gestação, ela pegou Covid, acabou indo para o hospital e teve o bebê. E ela não pôde ficar muito com o filho dela, nem amamentar, nem nada, por conta que ela teve que ser entubada e tal, porque teve a complicação da Covid. E aí, a gente recebia ligações falando que ela estava muito mal, que os médicos falavam, né, que ela não sabiam se ela ia resistir e tal. Essas eram as informações que chegavam lá em casa, né, que ela estava muito mal e tal. Isso foi à noite. Minha tia teve que pegar o neto, passar com o neto recém-nascido, cuidar dele, teve que pegar ele no hospital. E, na mesma madrugada, minha mãe me contou que os médicos falaram, se ela estiver continuando boa até amanhã, ela recebe alta.
E a gente orou antes. Me lembro que meu pai foi, se ajoelhou no quarto, na cama, a gente orou por ela. E os médicos falaram, não, né? Tá muito mal, não sei o quê. Da madrugada, mesmo dia assim, noite ela estava ruim, madrugada ela estava boa. E aí ela foi, no dia seguinte, lá cuidar do filho. Isso daí não é milagre, não? Isso daí não é coisas extraordinárias, não? Isso é. Então, sim, eu vi. Estou aqui falando para vocês. Então, para quem falou que não viu coisas extraordinárias e tal, aconteceu e tem acontecido todos os dias. Estou falando aqui os que aconteceram que eu lembro e que eu presenciei, que eu vi, que são pessoas próximas. Agora, isso não só aconteceu na minha família, com as pessoas que eu conheço. Isso daí acontece todos os dias, em todas as famílias. Algumas pessoas Deus levou. E algumas pessoas muito queridas, né? Algumas pessoas aqui, membros da igreja. Mas quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, pode vir Covid, pode vir câncer, pode vir o que for, a pior doença aí que você saiba, pode vir, mas a pessoa não morre não morre. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito. E quando Ele fala que Ele tem propósito na vida de uma pessoa, a pessoa pode, ficar tranquila, sabe por quê? Porque, como eu falei, os propósitos de Deus permanecem intactos. Os nossos podem mudar, mas o dele não muda. Fica intacto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E que o Senhor possa abençoar. Eu só podia estar aqui, né? Como fala meu pai, só posso estar aqui. Mas que se faltar alguma coisa, que o Senhor complemente, que o Espírito do Santo complemente e que vocês possam sair cheios, não só saciados, possam sair cheios da palavra de Deus e possam entender que os planos de Deus, o plano que Deus tem para cada um, porque é um individual, eu falo assim, que o maior de todos, eu não sei porque eu estou aqui, o maior de todos é o ID. Você é cristão, você tem que falar do amor de Jesus, isso daí é o maior de todos. Mas Deus tem um propósito para cada um, em particular. E não tem essa, porque eu sou criança, eu sou jovem, sou adolescente. Não, mas é porque eu sou idoso. Sou idoso, já estou aqui, já uma idade assim, um pouco avançada, né? Aí, por último, eu vou falar bem rapidinho para vocês. Eu participei de Jesus Transforma, aquela Transcopa que tem, que agora não tem mais, principalmente nesse tempo de pandemia. Que a gente saía, passava 15 dias em um outro local. No caso, aqui teve uma caravana que foi para Salvador. E eu fui com eles. Eu era mais nova, tinha 15 anos. E lá era assim. Ia para dia de jogo, ia para a Arena Fonte Nova, ficava lá no sol, entendeu? Distribuindo panfleto. E voltava. Tinha vezes que a gente tinha jogos, a gente ia chamar o pessoal da Redondeza para ir para a igreja, para poder assistir junto com a gente. E nos intervalos a gente falava do amor de Jesus. Como eu fui muito nova, até minha responsável foi a Eliana. E ela foi minha responsável no tempo, porque eu era muito nova. Só que o que me chamou muita atenção foi que a irmã Terezinha, não sei quantos lembram, irmã Terezinha, ela não era nova, não era jovem, mas ela foi. E lá não era você ficar sentadinho assim como vocês estão, não. Era nativa. Era para você ficar andando. Teve um tempo que bloquearam a gente. Disse, os amarelinhos não passam aqui não, porque a gente usava uma camisa amarela com o João 3,16 atrás. Aí falavam, os amarelinhos não passam, senão os Johns não passam, né? Que eles falavam assim. E aí a gente teve que dar uma volta naquele lago, que eu não sei o nome, aquele lago enorme. E aí, imagina para uma pessoa idosa fazer isso. Imagina para uma pessoa idosa ficar 15 dias dormindo no chão. Porque a gente dormia, não era em caminha confortável, não, era no chão. A rinite mesmo atacava. Imagine
Ela não era nova. Então, Deus, ele não chama só os jovens, ele chama os idosos, ele chama os adultos, ele chama as crianças. E você tem que estar disposto, porque isso, quando ele chama, é porque ele tem propósito. Então, você tem que falar, eis-me aqui. Estou aqui no pleno 60 anos, estou aqui nos meus 70, estou aposentado, tal. Deus chamou, ótimo, só vai. Não tem muito o que falar. Então, que o Senhor possa abençoar vocês e que essa palavra possa ter sido edificante para vocês. Tá bom? É isso.